O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, todo o cristão tem uma forma única e especial de memória, que é a memória do futuro. Todo mundo tem a memória do passado, né? Lembra do que já aconteceu, mas o cristão, ele é capaz de lembrar o que ainda não aconteceu no tempo. E como é possível isso? Porque o cristão faz na liturgia a experiência dos últimos tempos. O banquete de festa que Jesus fala aqui e que vai ser repetido no Apocalipse, né? O banquete das bodas do Cordeiro, o banquete nupcial do Cordeiro, é o retrato do reino definitivo, né? Do reino de Deus na sua forma definitiva. E em cada missa, em cada celebração eucarística, a gente faz essa experiência, a gente presencia e participa do banquete dos últimos tempos, da festa de casamento dos últimos tempos. Tanto é assim que o sacerdote, ao apresentar a Eucaristia para os fiéis comungarem, ele repete as palavras do Apocalipse: felizes os convidados para a ceia do Cordeiro, né? Em latim é assim que diz, cenam agne, a ceia do Cordeiro. No missal brasileiro existe essa exortação alternativa, que até uma tradução melhor diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Então, em cada Eucaristia nós somos mergulhados no mistério desse banquete, dessa festa eterna, dessa vitória definitiva de Cristo. E por isso nós saímos da missa com a memória do futuro,
com a memória da experiência que nós tivemos nos últimos tempos, porque ainda que no nível do tempo cronológico, né, da contagem dos minutos, das horas, esse tempo ainda não chegou. No nível mais profundo, que é justamente aquele que é manifestado no sacramento, esses últimos tempos já chegaram e nós já fazemos parte deles. Então, a gente não tem simplesmente uma esperança incerta do reino de Deus, do céu, mas a gente tem a garantia, o penhor. A igreja, nas orações da festa de Corpus Christi, diz: ó sagrado banquete, do qual nós somos os convivas, nosso espírito se enche de graça e se nos dá em penhor a glória futura. Quer dizer, recebemos a glória futura em forma de penhor, em forma de garantia. E qual é a garantia, o penhor da glória futura? É a Eucaristia. Porque ali nós já estamos na mesa do banquete eterno, onde Cristo se oferece, se entrega à sua esposa, que é a igreja. E às vezes a gente se esquece disso, né? Por que a gente vai à missa? Por que a gente participa da Eucaristia, né? Alguns fazem por obrigação, alguns fazem por um certo sentimento de culpa, porque foram educados pelos pais que tem que ir à missa todos os domingos. Mas a gente, às vezes, né, esquece o que acontece e qual é a experiência que a gente faz em cada missa, né, de forma sacramental, quer dizer, na forma do mistério que ainda não se manifestou no tempo, mas que já é real, né, que é o tempo das bodas do Cordeiro, o tempo do banquete eterno. Então nós somos aqueles que contemplam a própria vitória, né? Cristo na Eucaristia, ele se dá vivo, ressuscitado, glorioso, né? Existe por aí uma teologia entre os católicos muito errada, que fala que a missa é o Calvário, tá? Aí tem que entender muito bem. A gente pode aceitar essa expressão, a missa é o Calvário, mas tem que entender o que ela diz, tá? Porque sim, a missa é o Calvário, mas não é o Calvário, porque já diz o Concílio de Trento, há 500 anos atrás, né? Cristo faz o mesmo e único sacrifício na missa e como aquele do Calvário, mas a forma é diferente. Ah? Por que é o mesmo sacrifício? Porque é o mesmo Cristo no Calvário e na missa, que se sacrifica, se entrega ao Pai, né? Então o destinatário é o mesmo, o remetente é o mesmo e o conteúdo é o mesmo, que é a nossa salvação. Mas no Calvário isso aconteceu uma vez só, de forma cruenta, quer dizer, com morte, com derramamento de sangue. E na missa não existe morte, não existe derramamento de sangue. Cristo se oferece glorioso, vivo e ressuscitado sobre o altar. Tá? Porque alguns dizem, não, nós temos que participar da missa tristes, cabisbaixos, porque nós estamos diante do Calvário. Não, nós não estamos diante do Calvário, né? O Calvário aconteceu uma vez só. Cristo morreu uma vez só. Diz a carta aos Hebreus. Onde é que está a nossa fé, nosso conhecimento da Bíblia? Mas esse mesmo Cristo, nessa única e mesma oferenda que Ele fez no Calvário,
Ele faz e se manifesta na nossa missa de forma gloriosa, viva e ressuscitada. E como Cristo vivo, glorioso e ressuscitado não pode ser separado do seu corpo, que é a igreja, então quando comungamos Cristo, comungamos toda a igreja, corpo de Cristo, e nos comungamos uns aos outros. Isso não é frase inventada pelo Padre Celso, isso é Santo Agostinho, padre da igreja. Então, recebemos o Cristo total, cabeça e membros na comunhão, e por isso nos comungamos uns aos outros. E é por isso que no rito latino, que é o nosso rito da missa, nós fazemos o rito da paz, e nos damos a paz, porque se nós não estamos em comunhão uns com os outros, como nós podemos comungar o corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja? Então, é por isso que a igreja fala, aqueles que estão numa situação de ruptura, pensem na questão do matrimônio, não devem se aproximar da mesa para não falsear o significado da Eucaristia, que é o significado da comunhão entre nós e Cristo e todo o seu corpo, que é a igreja. Então, se você está recebendo a Eucaristia e vê que na missa veio também o teu vizinho chato, barulhento, saiba que você está comungando também o teu vizinho chato e barulhento. Comunhão entre todos, formamos um só corpo em Cristo. Esse é o mistério que se manifesta na Eucaristia. Então, nós que já conhecemos o fim da história, nós também sabemos qual é o lado certo da história, Quantas vezes nesses últimos tempos que a gente tem vivido de polarização política, etc., ideologias, as pessoas falam, de um lado ou de outro, dizem: eu estou do lado certo da história. Só existe um lado certo da história, é o lado de Cristo, porque Ele é o Senhor da história e Ele é o vencedor do mundo. Então, o nosso lado é sempre o de Cristo Jesus. Esse é o lado certo da história, porque como nós já conhecemos o fim da história, que é a vitória de Cristo, nós já sabemos qual é o lado certo. Toda a liturgia da palavra hoje nos fala dessa esperança, a busca da sabedoria, que é o próprio Cristo, o Salmo que fala da sede de Deus, São Paulo que fala dos últimos tempos, onde Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. E finalmente todas essas leituras vão desembocar e preparar o nosso coração para a Eucaristia, onde nós fazemos experiência direta do banquete dos últimos tempos. Vamos agradecer a Jesus e sair dessa missa com o coração inflamado de alegria, de amor, de esperança. Já sei o final, Cristo venceu e eu participei da vitória de Cristo. E que a desesperança, o desânimo, o pessimismo nunca tome conta do nosso coração.